Como vão, Raverim, Racol Beceder? Tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a leitura da nossa sexta e penúltima parte da nossa porção da semana, da Parashá da Shavua, tá? Ela vai começar aqui no versículo 8 do capítulo 20 de Levítico, tá? E diz assim: Ushmatem et rukotai, vasitem otam, ani Hashem me kadoshechem. Que quer dizer o quê? Guardem, né? Ushmatem, vocês guardem o quê? Os meus rukat, que seriam meus mandamentos, os meus decretos, aqueles mandamentos que são suprarracionais, tá? Vá se tem otan, ou seja, e observem, vocês observem, porque Ani Hashem me kadesherem, eu sou Deus que santifica, eu sou Deus que santifica vocês, né? Então, o primeiro versículo aqui da nossa penúltima parte da porção de Kedoshim, ela justamente trata dessa questão de Deus falar: os mandamentos que vocês seguem agora serão mandamentos justamente que os santificarão, o que faz vocês serem separados das demais nações, tá? E aqui já o adendo, amigos, esses próximos passuques que agora seguem agora na nossa porção, eles são bem literais, tá? São assuntos que nós já tratamos aqui mesmo dentro dessa porção, tá? Só vamos ler e prestar um pouco mais de atenção, tá? Então vamos lá. O versículo 9 diz assim, já em português, tá? Qualquer um que amaldiçoa seu pai ou sua mãe deve ser morto, né? Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, seu sangue está sobre ele. Então a questão de amaldiçoar o pai pela Torá, os pais, né, amaldiçoar o pai e a mãe, é uma coisa muito séria. Nós já vemos aqui no próprio passuque, no próprio versículo. Tá? E o texto diz assim, que o seu sangue estará sobre ele. Al-Qurashi, o comentarista, ele fala assim, que toda vez que nós lemos aqui na Bíblia a frase da mim, ou seja, que o sangue está sobre ele, quer dizer que era uma morte por apedrejamento, tá? Então, entendamos bem que aquela pessoa, o filho que chegava a amaldiçoar o pai e a mãe, eles eram mortos por apedrejamento. Isso é um mandamento aqui da Torá, tá? Aí você fala, Mauri, e hoje isso ainda está em vigor? Não está em vigor. Nós estamos vendo aqui que a nação de Israel estava se formando e Deus estava falando, vocês vão adentrar uma terra, então isso não pode proliferar, né, sobre vocês. É o que nós dissemos na paraxá de ontem. Se você permite que uma pessoa dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, ele continue a quebrar as leis determinadas pelaquela comunidade, por aquele grupo, os demais também serão influenciados a fazerem o mesmo. Quando você vê, toda aquela comunidade ela está destruída. Tá? Então, se uma pessoa viesse aqui amaldiçoava o pai e a mãe e ficava por isso mesmo, outro filho ia fazer a mesma coisa, e isso, quando você está vendo, acabaria o respeito, que é praticamente o que acontece hoje no nosso dia a dia. Morreu. Ou seja, para você tirar isso do seu meio, Deus fala para o povo de Israel, não permita que isso venha acontecer. Versículo 10 diz assim: um homem que cometer adultério com a mulher de outro homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo, o adúltero e a adulta serão mortos. Ou seja, qualquer tipo de adultério. Se um homem pega para ter relação com a mulher do seu companheiro, a mulher do seu próximo, ambos serão mortos. Aqui mais um adendo por minha parte. Tem-se um texto famoso aí que todos conhecem, que é a passagem da famosa da mulher adúltera, que tentam falar ali que aconteceu verdadeiramente. Eu, porém, vos digo já aqui de antemão, com toda certeza, que aquilo não aconteceu. Porque vamos analisar bem a questão, tá? O suposto texto diz que os fariseus, que eram os judeus daquela época, os escribas trouxeram uma mulher que havia sido pega ali num ato de adultério. Só que a própria lei, como diz o próprio versículo lá, segundo a lei de Moisés, tinha que ela ser da morte apedrejada. Só que, peraí, tem uma incógnita aqui. O próprio texto aqui no versículo 10 de Levítico diz o quê? Você tem que trazer a mulher e o homem. E ambos têm que serem mortos. Então você já vê que tudo aquilo ali não passa de invenção. Porque se eram sim
os fariseus, se eles eram naquela época ali autoridades máximas dentro do povo judeu, eles conheceriam essa lei, eles não iriam fazer isso, tá? Erroneamente. Então, esquece todo aquele contexto. Vamos lá. Um homem que teve relações com a mulher de seu pai, ele descobriu a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, seu sangue serão sobre eles. Mais uma vez, o apedrejamento aqui. Por que, que a mulher também era morta aqui no caso? Porque se ela era mulher do pai, do suposto ali adúltero, quer dizer que ela acabou por consentir o ato. Adultério é quando ambos consente naquele ato. Então, ela também consentiu. Então, ambos também seriam mortos. Um homem que tem relações com sua nora, ambos serão mortos. Tem relação com sua nora? Também. Eles cometeram uma perversão, né? O próprio Torá diz que é uma perversão. Seus sangues estão sobre eles. Um homem que tem relações com outro homem da mesma maneira como uma mulher, ambos cometem um ato abominável. Por que aqui a Torá dá tanta ênfase em questão de falar que um homem que tem a relação com outro homem como uma mulher, ou seja, são relações sexuais ilícitas. Esse aqui tem um assunto profundo, só que eu não vou querer adentrar sobre isso aqui, que ele é muito... eu acho ele meio difícil de comentar, por ele ser um assunto pesado, tá? Mas tem um comentário aqui no Talmud, no Tratado de Baba Metzia, na página 91, em que os sábios discutem o que seria justamente falar que ele tem relação com o homem como se fosse uma mulher, tá? Mas vamos deixar isso para um outro assunto, quando nós tivermos um pouquinho mais elevado para podermos comentar sobre isso. Então, ambos cometeram um ato abominável, eles serão mortos, seus sangues estão sobre eles. Então, homem com homem, pela Torá, tendo relações? Não. Um homem que se casa com uma mulher e sua mãe, este é um conselho da má inclinação. Ele e as duas serão queimadas com fogo, de forma que não haja maus conselhos entre o povo. Ou seja, uma pessoa que tem, ele casa com a filha, e justamente com a sua nora, a Torá diz que isso é um mau conselho, tá? Da nossa Yetzirah, que seria a nossa inclinação para o lado mal, nosso lado animal, tá? Ambos ali, no caso, eles eram mortos ali também, né? No caso aqui, por fogo. E Deus fala justamente isso, de forma que haja maus, ou seja, que para que não se haja maus conselhos dentro do povo. Mais uma vez, nós voltamos um pouquinho aqui atrás sobre a questão de você deixar proliferar coisas dentro de uma comunidade, dentro de uma família, aquilo prolifera, aquilo acaba com toda a estrutura, tá? Então vamos lá. Coisas que aconteciam naquela época era dentro da comunidade ali do povo judeu. O homem que copula com um animal, ele deve ser morto. E o animal também, pessoas que têm relações, né? Zoofilia que fala, o homem que tem relação com o animal. O versículo 16 diz que é uma mulher que se apresenta ao animal e permite se juntar a ela, você também matará a mulher e o animal, porque ambos cometeram mais uma vez uma abominação perante os olhos de Deus. Eles serão mortos, seus sangues estão sobre eles. Mais uma vez, toda vez que a questão aqui, sangue sobre eles, como o Bracho comenta, era apedrejamento. Um homem que toma sua irmã, seja a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e ele descobriu sua nudez, e ela descobriu a nudez dele, isto é uma ação vergonhosa. E eles serão estipados diante de seu povo, uma vez que ele descobriu a nudez de sua irmã, e ele carregará a sua transgressão. Ou seja, que a relação entre irmãos também era proibido de ambos os lados. Só que eles não eram mortos, tá? Era uma ação vergonhosa, como Deus diz. Eles eram estipados, eles eram afastados ali, expulsos da comunidade de Israel, e eles carregavam sobre si o seu erro ali, a sua transgressão, como diz o texto. Versículo 18 diz: um homem que tem relações com mulher menstruada, ele descobriu a nudez dela, ele violou seu útero e ela revelou a fonte de seu sangue. Ambos serão estipados dentro do seu povo, assim como aquele que nós acabamos de ler, que tinha relação com sua própria irmã, aquele que tem relação com mulher no seu período menstrual, eles eram afastados, expulsos da comunidade, porque eles criaram ali uma situação de impureza. Não descobrirá a nudez da irmã de sua mãe ou da irmã do seu pai, tio e tia. Assim viola o parente próximo. Eles carregarão sua culpa. Mais uma vez, eles são afastados, estipados do povo de Israel, tá? Não poderia ter relações com tio e tia.
Um homem que tem relações com sua tia, continua o versículo, ele descobre a nudez do seu tio. Eles carregarão a sua transgressão e morrerão sem filhos. Aqui nos últimos versículos da nossa sexta porção, a Torá já menciona o quê? Que eles carregarão a sua transgressão, ou seja, eles não serão mortos, serão afastados, morrerão sem filhos, ou seja, Rashi ele comenta aqui que se eles tivessem já filhos, né, antes do pecado, os filhos morreriam. Se tivessem filho após o pecado, os filhos morreriam. Ou seja, aquela relação errada, ela não poderia proliferar, ela não poderia dar fruto, ela não poderia prosseguir. Então, morreriam os filhos daquele tipo de relação. O homem que toma uma mulher de seu irmão é um ato repulsivo. Ele descobriu a nudez de seu irmão e ambos ficarão sem filhos. Igualmente, com aquele que tem relação com tio e tia, aquele que tinha relação com a mulher do seu irmão também, aquele fruto não ia germinar, ele não iria crescer, não ia produzir. A criança ela não iria nascer. Tá? É a mesma coisa. Se já tivesse também, não daria continuidade. Aí Deus vem aqui e faz assim. Ele diz, Deus vem aqui e fala assim: Ursimar tem etricolo rukatai ve etricolo mispatai, ou seja, vocês guardem todos os meus decretos e todos os meus mandamentos. Mishpatim aqui no caso, né, mishpatai quer dizer o que? Todos esses mandamentos que são os nossos mandamentos aqui civis, tá? Então, os ruká são aqueles mandamentos que não têm uma lógica, mas são decretos de Deus, ou seja, e observe de modo que a terra para a qual eu estou trazendo vocês para se assentarem não vomite vocês. Ou seja, Deus aqui no nosso último versículo ele fala que se continuarem com essas práticas abomináveis perante Deus, a terra para onde vocês vão, ela vai vomitar vocês, tá? E aqui nós terminamos a nossa porção, né? A nossa sexta porção de Kedoshim. Tá bom? Amigos, mais uma vez eu quero agradecer vocês, tá? Por estarem aqui conosco, por estar acompanhando nossos vídeos, Baruch Hashem, e entendamos bem, todos esses mandamentos que são aqui falados, comentados aqui, ainda estão dentro da questão de Kadosh, ou seja, santidade, relações erradas, relações incestuosas, relações abomináveis perante Deus, também fazem parte da questão de Kadosh. Como eu digo para vocês sempre aqui nos meus vídeos, nesses vídeos que nós também estamos falando sobre Kedoshim, santidade para Deus é comportamental, é no dia a dia, é aquilo que você trata na sua semana, que você trata no seu dia, trata no seu mês, trata durante todo o seu ano. Como você faz as suas coisas, como você trata sua mãe, seu pai, como você trata seu companheiro, seu vizinho, como você realiza negociações, né, com business, com negócios, tem que estar tudo certo, fazendo tudo o que é balanças justas, medidas justas, peso justo, medidas justas. Nós devemos agir de uma maneira que é diferente, porque como vamos ver agora na última parte da porção, é justamente isso aqui que os povos faziam, por isso que a terra ia vomitar eles, Deus ia tirar eles e ia dar para o povo judeu. Tá bom? Então, mais uma vez, um Todarabá, um Bekol Tov, tudo de bom, muito obrigado, tá? E vamos, assim, para a nossa última parte da porção de Kedoshim, tá? Amigos, Todarabá, Lehitraut, fique com Deus. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá bom? Tchau, tchau.